Bom dia a todos. Estou gravando esse vídeo aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre urbanização, tá? O processo de crescimento das cidades, né? As áreas urbanas das cidades cresceram com a chegada da população que até aquele momento morava no campo. Boa parte da população mundial vivia nas zonas rurais, tá? Praticava atividades econômicas relacionadas ao campo, pecuária, agricultura, extração mineral, e passaram a viver nas cidades. As pessoas foram atraídas para as cidades, né? O primeiro surto de urbanização mundial, a gente dá importância em relação ao processo industrial. Foi esse processo que acabou gerando essa atração das pessoas em relação às cidades. Então as pessoas acabaram migrando. Lógico que alguns fatos acabaram corroborando esse processo. Por exemplo, na Inglaterra ocorreram os chamados cercamentos dos campos. Então as pessoas que trabalhavam no campo ficaram sem emprego. Então elas foram para as cidades. Na cidade, essas pessoas acabaram sendo a mão de obra barata que as primeiras indústrias precisavam. Então, os países que iniciaram o processo industrial primeiro, eles iniciaram a sua urbanização de forma pioneira. A Inglaterra é um bom exemplo disso. Os países europeus, Estados Unidos, Japão, eles tiveram essa urbanização mais relacionada às indústrias. Tá? Um segundo surto urbano, que a gente pode dizer, a gente teve depois das guerras. Após as guerras mundiais, a gente passa a ter um momento de crescimento das cidades novamente. Tá? Os países chamados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles têm esse processo de urbanização de forma tardia. Tá? Ele não ocorre da mesma forma que ocorreu nos países desenvolvidos ou industrializados de forma pioneira. Porque lá gerou uma atração em relação às cidades por causa dos processos que ocorriam nela. A industrialização, mais oferta de emprego, melhoria da qualidade de vida. E aqui, por exemplo, vamos tirar o exemplo do Brasil, o processo urbano ele começa com uma expulsão das pessoas do campo. Tá? A gente tem um processo de êxodo rural, tem um vídeo também no canal que fala sobre as formas de migração. Esse êxodo rural, a saída do campo para a cidade, aqui no Brasil ele ocorreu por algumas situações. Tá? Primeira situação, Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Seria a Revolução Industrial do Campo. Chegada de maquinário, tecnologias de irrigação. Ou seja, o campo brasileiro passou a empregar menos. As pessoas não tinham onde trabalhar. Uma outra situação importante no campo brasileiro, que tem que se ressaltar, é a concentração de terra. A terra está na mão de poucas pessoas. Então isso gerou uma situação em que eu não tenho emprego, não tenho terra para poder trabalhar para mim mesmo, eu tenho que fazer o quê? Tenho que migrar. E foi o que ocorreu. Chamados que as pessoas chamam de retirantes nordestinos, que acabaram chegando em massa a Rio de Janeiro e São Paulo, foi muito por causa desse processo. Falta de terra no campo, tá? Revolução Verde e a atração mesmo, em relação à melhoria da condição de vida em relação à cidade. A gente tem que também diferenciar que uma coisa é atividade rural, outra coisa é atividade agrícola ou agropecuária. A atividade agropecuária está relacionada às atividades de cultivo ou de criação de animais. E já as atividades rurais estão relacionadas ao ambiente rural, que não necessariamente precisam ser essas tarefas de produção. Tá? Essa urbanização nos países subdesenvolvidos ela acabou sendo tardia, ocorreu muito rápida e de forma desordenada, gerando cidades inchadas, que muitos teóricos chamam, cidades inchadas e que não têm infraestrutura para receber essas pessoas. Hoje em dia se trata muito sobre essa questão do coronavírus, e se o coronavírus chegar nas grandes comunidades, nas grandes favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, como que vai ser? As casas estão todas amontoadas umas às outras. E isso ocorre por quê? Os processos urbanos que ocorreram aqui no Brasil e nos países subdesenvolvidos permitiram que as cidades crescessem, mas crescessem de forma desordenada. Você não consegue, dentro de uma cidade brasileira dessa sem muita organização, você diferenciar o que é a periferia e o que é o centro. Geralmente a gente trata de forma de beleza. Aqui são casas mais bonitas. Mas de um lado dessas casas mais bonitas tem comunidades, tem favelas, tem casas em situações muito precárias. Ou seja, a periferia e o centro urbano acabam se misturando demais,
nesses locais aqui no Brasil. Então a gente não tem uma separação tão grande assim entre o que é periférico e o que não é periférico. Esse processo urbano ele é importante para que a gente possa entender muitas das coisas que a gente passa no dia a dia. A migração pendular, pessoas que moram longe do seu trabalho, essa questão de doenças relacionadas à falta de saneamento básico, os acidentes que ocorrem relacionados a enchente, relacionados a deslizamentos, tá? Depois eu vou gravar outros vídeos para a gente poder tratar sobre esse assunto de urbanização de forma mais detalhada, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.